Olá, meu nome é Marcelo, eu sou o diretor executivo e responsável pela Soulan Recursos Humanos. A Soulan é um grupo de RH com mais de 30 anos no mercado e que tem como core os processos de recrutamento e seleção e gestão de mão de obra temporárias, terceirização, apoio com gestão de estagiários e consultoria de RH. E hoje eu vim aqui a pedido do pessoal do Top Sync para falar um pouquinho com vocês sobre o papel estratégico do RH. Como que o RH pode se posicionar de maneira estratégica e tendo também em mente este novo normal que a gente vive. Novo normal que já faz parte do nosso habitual normal, né? Afinal de contas, já faz um certo tempo que esse termo está sendo falado. Mas o que faz mais tempo ainda que está sendo comentado e sendo discutido é o papel estratégico do RH. Né? Se fala há muito e há muito tempo sobre o RH estratégico. E será que RH e estratégia realmente têm a ver? Será que faz sentido o RH se posicionar de forma estratégica? Bom, Rancharan já falava da tríade de tomada de decisão, que é o CEO junto com o CFO e o CHRO. Na opinião dele, para a tomada de decisão ser completa, era necessário sempre juntar estas três figuras que são importantíssimas dentro da organização para que estas decisões sejam a melhor possível para o todo. Além disso, só para trazer mais um nome para essa discussão, a Bíblia Diniz fala que empresas é gente e processos. Sempre que tem algum problema na empresa, ou o problema está nas pessoas, ou está nos processos. Então, se a gente quer entender e quer melhorar as pessoas, nós precisamos trabalhar sempre com gente e processos. E no final das contas, quem executa os processos são as pessoas. Então, se nós estamos falando de estratégia de organização, obviamente isso vai passar por pessoas. E qual é a área dentro da organização responsável por entender e pensar nessas pessoas? O RH. Então, não faz sentido a gente falar de estratégia sem envolver o RH nesta mesa. Mas como é que a gente pode fazer isso de forma prática? Porque ainda hoje tem muitas empresas no nosso país que não levam em consideração o RH para a tomada de decisões estratégicas. E como é que a gente deve se posicionar? Como nós, líderes, gestores, membros da equipe de RH, colaboradores, devemos nos portar para podermos, sim, sentar à mesa e participar das decisões estratégicas? Eu pensei aqui em alguns itens que a gente poderia fazer de forma prática para participar dessas tomadas de decisões e apoiar estas decisões das organizações. E pensei aqui em 5 tópicos. Quando o pessoal do Top 5 me convidou, pensei em 5 tópicos para poder trazer aqui para vocês. O primeiro deles, e que vai fazer toda a diferença no nosso posicionamento como RH, entendimento total do cenário. Normalmente, as empresas têm uma visão mercadológica, elas conhecem muito do produto, elas conhecem muito sobre concorrentes, mas e quem conhece das pessoas? Da mão de obra que vai executar a estratégia, dos profissionais que vão fazer parte? Quem é que conhece da capacitação desses profissionais? Quem é que pode entender como melhorar essa capacitação, ou as fontes de busca desses profissionais? O RH. É só quando a gente tem um entendimento realmente do cenário, entendimento total do cenário, é que a gente consegue tomar as melhores decisões. Um exemplo que eu trago, muito prático, principalmente nos dias de hoje, desse novo normal, é o home office. Se fala muito sobre home office e a gente vê o quanto que em muitos locais
Isso trouxe ganho tanto de produtividade quanto de bem-estar para profissionais. Muitos profissionais que passavam 2, 3 horas no trânsito nas grandes cidades acabaram ganhando este tempo para a sua vida pessoal, para melhorar a sua vida profissional, o que seja, e isso teve um ganho muito positivo na sua qualidade de vida. Mas segundo a última PNAD, que acabou de sair do estudo dos dados de 2021, mostrou que apenas 25% do total de trabalhadores no Brasil trabalham em condições de fazerem suas atividades de forma virtual. Só 25%. Então, quando a gente traz esse tipo de dado para a nossa discussão e comparamos eles com a nossa situação, não, mas aqui na minha empresa eu consigo ter muito maior, quase 75%, é uma empresa de serviços, não, a minha é uma empresa fabril e eu preciso que a fábrica funcione, isso exige a mão de obra lá presencialmente, então não consigo nem chegar a 25%. É só quando você tem esses entendimentos é que você pode definir qual estratégia você vai buscar. É quando você consegue ter esta visão do todo que você consegue estabelecer um modo de atacar a situação. Para algumas pessoas, a discussão, para algumas empresas, para algumas áreas, a discussão de home office ela é inexistente, porque não vai ser possível executar. E aí é importante que o RH já se posicione de forma clara e busque outras alternativas se for necessário. E para aquelas em que for possível, por que não é? Por que a gente não está colocando em prática? Caso a gente realmente consiga trazer uma melhor gestão desses profissionais e ganho de produtividade. Esse é só um dos exemplos que a gente pode ter no nosso dia a dia, em que às vezes a nossa falta de visão e entendimento do todo pode fazer com que o nosso posicionamento como gestores de recursos humanos, como profissionais de recursos humanos, não estejam alinhados à expectativa da empresa e à estratégia desta. Então, quanto mais a gente buscar o entendimento do negócio, o entendimento do cenário e trouxer estes dados para discussão, melhor e mais estratégico será o nosso posicionamento. Outra coisa que eu pensei muito para trazer aqui para vocês é o tal do agility, né? O tal do agile. Só se fala em agile hoje em dia e todos os processos têm que ser ágeis e todo mundo busca isso, né? Então, estruturas ágeis, equipes ágeis, e é ótimo. Só que a gente tem que parar e entender que agilidade é diferente de pressa. Pressa, velocidade, tem muito mais a ver com capacidade de entregar e conforto em executar aquela tarefa. Quanto mais eu conheço aquela tarefa e quanto mais capacitado eu sou para executá-la, mais rápido eu vou fazer. A agilidade tem a ver com adaptação. Tem a ver com entender novos cenários, entender novas necessidades e conseguir mudar a nossa equipe para poder entregar novos processos, novas necessidades. A agilidade tem muito mais a ver com adaptabilidade. Então, a gente fica pensando em tornar e criar processos ágeis só para entregar mais rápido, e no final a gente não está entregando com a qualidade que se esperava. Porque a gente não se adaptou, a gente não se preparou, a gente não revisou processos antes de entregá-los. No final, a gente vai entregar muito melhor se a gente conseguir ter qualidade, planejamento e velocidade na mudança, não necessariamente pressa na execução. E este entendimento dessa diferença é fundamental para que, sim, os processos do RH possam virar ágeis. Nunca podemos esquecer que, principalmente num país como o Brasil, que tem uma legislação trabalhista bastante rigorosa e bastante extensa, a gente precisa entender com profundidade as mudanças para que os impactos não sejam negativos no futuro. Então, este planejamento para execução é vital para que no final a gente ganhe velocidade nas nossas entregas.
Um outro ponto que tem se falado bastante atualmente, e eu acho que é vital para que o RH possa se posicionar em qualquer reunião de estratégia, é quando a gente fala da humanização. A gente vê cada vez mais processos mecanizados, processos liderados por machine learning, por inteligência artificial, processos em que a interação humana tem ficado cada vez menor. E, de outro lado, se fala muito sobre liderança humanizada, humanização do processo, humanização nos relacionamentos. E pode ser que alguém confunda humanização com sentimentalismo. Então significa que o que eu preciso é dar um ombro amigo, o que eu preciso é estar lá do lado só para apoiar. Não. Humanização significa ter uma visão humana dentro de processos cada vez mais robotizados. Significa a gente tratar os profissionais como humanos, dando feedbacks rápidos, mesmo quando eles forem duros, dando indicadores do que precisa ser melhorado, tratando as pessoas com respeito e consideração, e não deixando só com que as máquinas façam todo o processo, porque se a gente tem cada vez mais processos liderados por máquinas, o ser humano está agindo com menos pessoas em fases mais agudas desses processos. Então, é muito necessário com que essa interação seja muito verdadeira, muito rápida e muito assertiva. A gente precisa tratar os profissionais como humanos. A gente precisa humanizar as nossas relações de forma a ser assertivo e direto nos nossos feedbacks, sem perder de lado, nunca, o sentimento quando for necessário. E é sempre, toda vez que tem relacionamento humano, é importante. Mas sem deixar com que o sentimentalismo tome as decisões. Porque isso pode nos levar a decisões equivocadas. Então, a humanização tem muito a ver com tratar os profissionais como humanos. E eu acho que este é um grande papel que o RH pode exercer, principalmente treinando e capacitando as lideranças para atuarem desta forma com suas equipes. O quarto ponto é um ponto chave, ainda mais nos dias de hoje, em que a gente tem falado muito sobre engajamento de equipe, onde se fala muito sobre geração Z, convivendo com a Millennial, com a Y, com a X e com outras. Cultura. A cultura da organização. Ter esta cultura bem definida e bem entendida por todos é chave para que a gente possa ter um engajamento maior de todas as equipes. Porém, a gente acaba vendo em algumas organizações culturas definidas por 10, 15, 20 valores, 20 competências. Isso exige que os profissionais de todas as áreas tenham tudo aquilo, de igual forma. E a gente também tem as nossas práticas de diversidade. Como é que a gente vai praticar diversidade se a gente está exigindo a mesma competência de todo mundo? Então, a cultura, ela tem que estar firme, tem que estar sólida e tem que estar entendida por todos para nortear o caminho da empresa e as tomadas de decisões. Mas cada profissional vai trazer uma pitada diferente do tempero desta cultura. E é a soma de todos que vão fazer com que aquela cultura seja única. Caberá ao RH conseguir identificar quais são os temperos que estão faltando dentro da cultura para poder agregar aquilo que falta dentro da nossa equipe e fazer com que a diversidade realmente aconteça de forma positiva para a organização. Então, entender a cultura não é fazer com que todo mundo seja contratado com aquele rótulo igual. Entender a cultura é, principalmente, trazer elementos que agreguem aquela cultura. Hoje em dia, a gente fala muito mais em cultural add do que cultural fit. Então, é o que a gente consegue
adicionar à nossa cultura e não colocar pessoas que estão embaladas dentro do mesmo rótulo. Este papel do RH é fundamental para que ele possa apoiar tanto as políticas de diversidade e de inclusão, quanto o ganho que as equipes diversas vão trazer de resultados. E aí sim teremos equipes de alto desempenho trabalhando nas organizações. E o último ponto, né, já que a gente tinha que fazer aqui um vídeo de no máximo 30 minutos, o último ponto que eu acho que faz uma diferença enorme para o RH poder se posicionar de forma estratégica dentro da organização é o real entendimento de que quem move as empresas são os seus líderes. Nenhum profissional fica engajado pelo CNPJ. O que engaja a equipe, o que engaja o profissional é o CPF. É o líder que é o cara que transmite para suas equipes visão, missão e valores, a cultura da organização. É ele que consegue engajar os seus liderados, é ele que está no dia a dia com os clientes, com os fornecedores. São os líderes que são os grandes transmissores desta cultura e desta visão da empresa para todo o ecossistema no qual ela está inserida. Então, cabe ao RH o papel primordial e fundamental de capacitar e treinar essa liderança para que eles possam ser promotores da organização, para que eles possam ser defensores das políticas dessa organização e para que eles possam aumentar e difundir a cultura dessa organização dentro das suas áreas. Eu falei agora há pouco sobre diversidade e hoje a maior dificuldade que se encontra na prática da diversidade é como os líderes conseguem trabalhar com equipes tão diversas, já que os líderes foram treinados até então a contratarem pessoas iguais a eles, a lidarem com equipes que eram muito parecidas com eles, e de repente eles são obrigados a lidar com equipes totalmente diversas, com competências diferentes e que são diferentes da dele. Se ele não for capacitado, ele não vai conseguir extrair o máximo dessa equipe. Se ele não for treinado, se ele não entender a importância disso, ele não coloca em prática. E a quem cabe essa capacitação? Ao RH. A principal função do RH hoje em dia está em capacitar, treinar e desenvolver as lideranças para que estes possam ser os grandes promotores e desenvolvedores das suas equipes. Quando isso estiver enraizado e a equipe de RH conseguir trabalhar isso de uma forma simples, fácil e no dia a dia das organizações, vocês vão ver como os líderes vão começar a treinar e a cultivar dentro das suas equipes os valores e a cultura esperado e os resultados acabam surgindo de forma natural. Aqui a gente tem um verdadeiro ganho exponencial da melhoria da gestão de pessoas quando é bem promovida dentro das organizações. Enfim, pessoal, eu preparei esses 5 tópicos que eu julgava que eram fundamentais para que o RH possa se posicionar de forma estratégica dentro das organizações. Claro que num vídeo de 20 minutos não dá para a gente explorar com profundidade cada um deles, mas vai ser um prazer conversar com cada um de vocês, caso tenham alguma dúvida, caso não tenham concordado com alguma coisa, ou caso queiram saber um pouquinho mais de profundidade em alguns dos tópicos, está aqui o meu contato, o meu e-mail, vai ser um prazer conversar com vocês. Além disso, a gente preparou um material de como que a gente colocou em prática isso aqui dentro da Soulan, e esse material vai ser mandado junto com o vídeo para vocês. E desde já gostaria de agradecer por terem visto esse vídeo e pelos comentários de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.